Olá, Olá, boa boa noite, Mariana. noite. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Sejam todos muito Tudo bem? bem-vindos. Então, pessoal, hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 7 de janeiro, né? Hoje é um dia que foi santificado, né? Por Deus aí, o sétimo dia da criação, né? Onde Deus consagrou esse dia, abençoou, né? O sétimo dia, que é o sábado, né? Então, por conta de que ele criou aí, né? O mundo, fez toda a criação, a gente fala tanto em criação, em cocriação. Então, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia, Deus aí, então, abençoa o sábado, abençoa o dia 7. Então, hoje é um dia muito especial, porque hoje é dia 7 de janeiro, né? Do ano 7, 2023, é um ano que vai ser um ano 7, né? Então, é o sétimo dia do primeiro mês do ano de 2023. Então, estou fazendo uma introdução aqui para criar um campo energético, né? Aí brilhante, para que a gente possa iniciar essa live com a nossa convidada, Mariana, né? Então, Mariana, primeiro quero te agradecer, né? A coragem, né? A disposição de estar aqui no sábado à noite. Aqui em Belo Horizonte está chuvoso, não sei como que está aí. Mariana fala do Rio Grande do Sul. Então, enquanto eu faço essa breve introdução, quero dizer para vocês aí que a live ela vai ter uma duração mais ou menos de 40 minutos, 1 hora, né? E aí eu e a Mariana nós vamos aqui fazer um bate-papo, né, Mari, sobre um processo de autoconhecimento. Então, eu como terapeuta energética e comportamental, a Mariana aí, então, foi uma pessoa que confiou, né, o seu processo, né, confiança aí no trabalho e ficou comigo aí um período de mais ou menos 1 ano, numa troca. Eu digo que é uma troca, né? Então, por conta dos resultados que a Mariana teve, do processo e pela amizade também, né, Mariana, que a gente tem, que a gente construiu, eu convidei, então, e quero te dar a palavra para você aí se apresentar, falar o que você sentir no seu coração agora. E antes da gente entrar definitivamente assim no tema. Então, fica à Muito vontade, a palavra é obrigada, sua. né? Primeiro, te agradecer por essa oportunidade, né? É um convite muito especial, na verdade. Por ti, né? Por ser uma pessoa especial, alguém que eu já conheço há um tempo, né? E tive o prazer de conviver tanto na minha vida profissional e aprender muito, né? Quanto nesse processo todo como uma mentora, né? No meu processo de autoconhecimento aí. E além de ser um dia especial, então, dia 7 de um ano 7 aí, né? Contigo, é um assunto também que é muito especial, eu gosto muito, porque ele é vivência pura, né? Dia a dia puro, não é. É teoria também, muito estudo, né? Mas principalmente é a vivência, né? Que a gente tem dia a dia e poder partilhar um pouquinho, né? Disso, assim, com quem para assim contribuir, né, com quem fizer sentido, é um prazer, né? Um prazer mesmo sendo assim assunto profundo, intenso, né, complexo, mas enfim, né? Fico feliz de estar aqui, fico feliz de partilhar um pouquinho e, se for possível, contribuir, né? Mas a gente está sempre, todos os dias nas trocas, aprendendo, né? E acho que hoje vai ser mais um momento assim de troca e de aprendizado. Então, Mari, assim, falar de autoconhecimento, né, é algo que a gente, assim, falar da gente, né, a gente, tudo que é lugar que a gente vai, curso que a gente que faz, né, a gente que já participou de muitos cursos aí, né, de autodesenvolvimento, enfim, a gente sabe que sempre tem aquelas pegadinhas, né, quando a gente vai falar do outro, é mais fácil, né, quando a gente vai falar da gente, opa, né, é mais difícil. Então, desde você falar do outro, né, é mais fácil, falar da gente é mais difícil, isso entra para esse processo do autoconhecimento. Então, Mari, assim, eu gostaria que, né, se você pudesse comentar, né, dentro aí de todo o processo que a gente vivenciou, que é um processo terapêutico,
que a gente chama que tem o início, o meio e o fim, né? E que o meu objetivo como uma mentora, como uma condutora, é poder fazer com que a pessoa ela tenha resultado, né? Então, assim, eu tenho algumas formações, né? Aí, uma delas que, apesar de ser um nome que já está meio, vamos dizer assim, meio, sei lá, não sei qual é a palavra, mas vamos falar, né? Eu tenho uma formação em coaching, então isso foi uma das formações que mais hoje me auxilia, inclusive na condução como uma mentora, né? Então, eu queria que você comentasse, né, Mari, assim, dentro do seu processo, né, que foi todo online, né? Todo um processo importante a gente comentar, que foi todo um processo online, né? Com horários marcados e a Mariana aí sempre muito, vamos dizer, ocupada, né? Com os horários muito justos, trabalhando no mundo corporativo. E eu quero trazer esse assunto aqui, né, Mariana, para falar, assim, o tanto da sua característica de ser, como é que se diz? De ter um comprometimento consigo mesmo em primeiro lugar, né? De buscar esse autoconhecimento, né? De buscar um processo que fosse te lapidar, né? E que quando você veio, né, até mim, você veio com 3 pontos muito bem definidos, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho de como que foi esse processo, assim, o início, o meio e o fim. Para quem está assistindo, o nosso objetivo aqui, pessoal, é que nós possamos ser, vamos dizer assim, contribuição, né? Que as nossas palavras, que a nossa experiência, né, minha como mentora, como condutora, como uma terapeuta, né? E aqui com a Mariana, que foi quem passou um processo de mais 1 ano e meio, né? Eu quero contribuir. Nós queremos aqui, nós duas, sermos contribuição, né? E servir que alguma palavra, que algum insight isso possa gerar em alguns de vocês aí, né? Isso já vai estar valendo, né? Então, Mari, fica à vontade aí para você comentar sobre as questões que te fizeram dar os primeiros passos, né? Em direção aí Tá ao bem. processo de Eu autoconhecimento. vou comentando e se tu quiser fazer no meio aí alguma Vamos no contribuição, bate-bola, vamos no tá bate-bola. bem. Estamos em casa. Bom, assim, eu acho que falando de autoconhecimento, primeiro é a gente pensar assim que o autoconhecimento acho que ele é um despertar, né? Em algum momento a gente às vezes vem num desenvolvimento muito contínuo, muito intenso, né? Eu acho que esse desenvolvimento no mundo em que a gente vive hoje, né? Na realidade de mundo que a gente vive hoje, falo da minha realidade, assim, né? Foi um desenvolvimento muito intenso, intelectual, né? Mais racional. E a minha natureza também, ela é mais racional, né? Então, por esse desenvolvimento intenso, assim, chegou um momento em que a gente chega em alguns limites, né? Eu acho que nunca é um limite máximo, porque a gente sempre tem um pouquinho, mas um limite de um ciclo, vamos pensar assim, né? Um limite máximo de um ciclo, assim, de desenvolvimento, de muito trabalho, muito intenso, acho que de uma alta performance, né? Posso dizer assim. E chega aquele momento em que vem uma exaustão mental, uma falta de energia. Muitas vezes a gente quer fazer mais, tu sabe que pode fazer mais, ou tu quer buscar mais, tem algo aqui dentro que acho que vem um desconforto, sabe? Vem o desconforto, o inconformismo também, que nem sempre é algo só racional, né? Às vezes é aquele desconforto que algo tu sente algo e tu não sabe o que é, que tá desconfortável, tem esse inconformismo, não sabe o que é, e aí desperta para querer entender o que é isso que tu tá sentindo, né? O que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo isso. Então, faz um tempo, na verdade, em torno de uns 4 anos, assim, que eu tive esse desconforto, né? Todo esse sentimento, assim, de um despertar. Eu chamo de despertar, né? Para um propósito maior de vida, para uma razão maior de vida, assim, para uma conexão mais profunda, né? E naturalmente o autoconhecimento vem como uma necessidade, assim, para a gente se entender, se conhecer, entender teu propósito, né? E aí a gente vem com todas essas questões aí que, na verdade, a gente não resolve de uma forma muito simples, nem encontra respostas, né? Na verdade, a gente vai construindo ao longo de um processo, Perfeito, né? Então, não, perfeito. Não é não, simples, nem um é uma pouco, né? construção.
Bom, mas só dando uma contextualizada, Nem um assim, pouco. no sentido do despertar do autoconhecimento, isso já faz um tempo, né, Kedma, e por ter conhecer, né, por a gente já nos conhecíamos, já tivemos uma vivência, né, profissional. Então, depois de um tempo, assim, eu acho que tudo também as ferramentas, elas são de acordo com o ciclo, né, que a gente tá, do processo. Porque é um processo e no processo tem ciclos. E eu acho que cada ciclo, quando a gente vai se conhecendo mais, quando a gente vai se questionando mais, né? Acho que cada ciclo também a gente vai adequando a ferramenta que a gente vai usar para ir caminhando mais um pouco, né? Para seguir mais um pouco, para encontrar algumas respostas aí. E um desses ciclos, então, né, foi o nosso processo. Ele foi lá no início, foi lá em 2020, né? O nosso início de processo. Em 2020. Na Foi. Na pandemia, pandemia, então né? naturalmente ele já Na foi pandemia. digital, foi virtual, foi online, né? E foi um momento Foi. assim em que Foi online. eu já estava no caminho, mas com muita dificuldade realmente assim de avançar, porque eu estava naquele momento mais exaustão mental mesmo, né? Pelo raciocínio que eu fiz anterior de falar do meu lado mais racional, dessa evolução intelectual. Então eu já estava nesse limite assim, é aquela coisa que tu quer, mas tem dificuldade de fazer sozinho, né? E aí foi o momento que Como e vou aí foi lidar com aquele isso? momento assim de pedir uma ajuda, né? De pedir uma ajuda claro, de um profissional que eu conhecia, confio, né? Então tem uma série de coisas, assim, mas principalmente também é quando a gente sente, né? Sente que faz sentido, que esse é o caminho no momento, né? Então, foi por aí. Eu tinha, assim, como tu comentou, né? Eu tinha algumas questões que eu trouxe que eu identificava. Então, acho que quando a gente está se conhecendo, a gente identifica muita coisa, mas nem sempre a gente consegue agir com essas coisas, né? E aí a gente precisa de ajuda, de ferramenta para Certo. conseguir caminhar mais um pouco, praticar, quebrar algumas crenças, né? Pensar de uma forma diferente, expandir a nossa mente, expandir a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, para ter resultados como tu trouxe, né? Claro. Posso fazer um parêntese, Mari, assim, para complementar brilhantemente o que você está falando? Lembrar que você já vinha numa caminhada do seu autoconhecimento, haviam coisas que você já estava na consciência de que você queria trabalhar, porém, no meio de uma pandemia, né, que é totalmente natural, um processo que acho que todos nós nos sentimos com coisas assim a trabalhar, né? Com coisas à flor da pele. Então, quero saber assim, se você gostaria de comentar quais eram assim os principais aspectos que estavam na sua consciência e que você trouxe, né, para dizer que Edma, dentro desse processo eu quero trabalhar isso, isso e isso, né? Só para o pessoal aqui mais ou menos ter assim um direcionamento do que tipo Tá, de coisas que nós tá bem. trabalhamos dentro de um processo Bom, desse. naquele momento, então, o que eu te trouxe foi sobre exaustão mental, né? Chegar num nível de desenvolvimento intelectual alto e de não só o desenvolvimento, mas de rotina intensa e de alta performance, né? Com isso, eu senti a necessidade de buscar um equilíbrio, né? Porque como, de novo, pela minha natureza racional, né? Então, é sempre mais cômodo e mais minha zona de conforto, digamos assim, né? Desenvolver cada vez mais o meu lado intelectual, racional e essa parte mais objetiva, prática e pragmática, né? Então, naturalmente, ao longo do meu processo, eu não busquei muitas vezes equilibrar o lado intelectual, racional e alta performance com nossas outras inteligências, vamos dizer assim, né? A gente tem aí corpo físico, corpo emocional, corpo intelectual, corpo espiritual, né? E talvez, pelo um longo período, né, coloquei toda a minha energia de uma forma muito intensa no meu desenvolvimento intelectual e alta performance, até pelo contexto e pelo mundo corporativo, que muito exige isso, né? Para quem é da área e para quem gosta, né? Então é natural entrar nesse círculo vicioso, digamos assim, né, da mente, do desenvolvimento, assim.
E eu senti a necessidade de buscar um equilíbrio. Então, acho que eu lembro assim que foi... né? Perfeito. Que eu E foi lembro uma foi das mais ou coisas. menos isso, a Sim, foi exaustão isso, né? e o equilíbrio. E me sentia bastante sem O energia para isso, para conseguir equilíbrio. buscar. Então, eu já tinha a consciência, né, disso que eu tô trazendo, eu já tinha uma certa consciência, mas eu precisava, naquele momento, lá em 2020, né, encontrar essas Uhum. ferramentas. E assim, como eu já vinha nesse processo, É, né, que é realmente. de autoconhecimento, eu já tinha também na minha vida, de forma recente, assim, vivenciado grandes mudanças. Então, tudo isso, né, mudanças principalmente pessoais na minha vida. Então, tudo isso acumulam, né, na mente da gente, assim, essa intensidade mental. Então, e chegou esse momento nesse ciclo específico que a gente está falando, que era essas as minhas necessidades e que eu fui buscar contigo. E Perfeito. eram as Eram demandas do as momento. demandas do momento, né? Eram as demandas do momento, Tem, porque eu digo que a gente sempre tem uma demanda, né? o Todo mundo tem, eu processo, tenho né? as Eu minhas sempre diz, o também. processo ele é É, contínuo, né? O que a gente vai tendo, acho que início, meio e fim exato, são ciclos, né? Ao longo desse processo aí. E eu exato. Então, acho que um assim, outro ponto, assim, porque pode falar, agora comecei a pode falar e as coisas vêm vindo, né? Eu acho que um outro ponto que para mim foi um bom desafio aí nesse momento contigo foi o, o aceitar ir atrás de uma ajuda profissional. Porque até o momento, assim, de todos os meus, todo esse processo que eu já vinha vivido, todas essas mudanças que eu mesma, né, defini fazer na minha vida, todas elas foram muito solo, digamos assim, né? Sim, autodidata, sim, autodidata, com autodidata. consciência, né? Sempre o despertar me trouxe isso, assim, de eu me observar o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, de ir a fundo em tudo isso, né? Mas a gente vai até o limite, né? Até pelo nosso próprio conhecimento, né? Eu sempre fui muito curiosa, então eu vou indo, vou descobrindo, mas chega um momento da gente que a gente precisa de uma ajuda profissional. Só que eu digo que foi um ponto porque, para mim, o pedir ajuda é delicado, assim, né? É delicado, acho que mexe em algumas coisas da gente, assim, de talvez a gente se sentir vulnerável, se sentir mais frágil, né? E para quem tem essa natureza mais racional, mais dá conta, né? Prática e tudo mais, não é tão simples, né? Tu pedir ajuda. Pode ser, para algumas pessoas, pode ser até uma trava, um bloqueio, uma forma de você não dar aquele próximo passo, porque você, em algum momento, acha que, nossa, eu pedindo ajuda? Né? Porque a vivência, né, que a gente tem muitas vezes do próprio mundo Sistema. corporativo, do sistema que a gente está acostumado, né? O sistema faz com que a gente se torne um pouco autodidata. Mas tem muitas coisas que a gente se torna autodidata, mas tem outras que não é autoconhecimento e a gente busca um mentor, né? Por exemplo, quando você vai fazer um curso de inglês, né? Quando você vai fazer, sei lá, você quer aprender qualquer coisa que você queira aprender, né? Como, por exemplo, teu filho foi aprender bateria, ele foi atrás de um mentor, né? Ele foi atrás de um professor, ele foi atrás de um profissional. Então, quando a gente precisa aprender sobre algo que a gente não sabe, o que a gente faz? A gente busca quem sabe. Então, o processo é o seguinte: quando eu não sei como fazer, eu vou atrás de quem sabe como fazer e pode me auxiliar. Porém, existe uma crença, né, limitante que faz com que as pessoas achem que, por ser autoconhecimento, que vai mexer em coisas íntimas nossas, fica mais difícil a pessoa dar esse passo, né? Tanto esse passo para buscar uma ajuda. E muitas vezes a ajuda, entre aspas, a gente pode até trocar essa palavra ajuda por trazer o quê? Instrução. Como eu sempre gosto de falar, né, nos meus vídeos aí, é instrução sobre a máquina humana, né? Então, existem formas da gente ressignificar, inclusive, a forma de olhar essa busca de ajuda por autoconhecimento, né? E trazer uma maior clareza
para a gente poder colocar um outro significado nisso, né? Estou buscando instrução para conhecer como funciona a minha máquina humana, né? Como funciona a minha mente, como funciona o meu corpo físico, né? Como funciona a minha alma e equilibrar esse tripé, né? Então, existe, penso eu aí, né, Mari, fazendo um adendo na tua fala, que a gente peca, tem vídeos aí que eu falo, a gente peca, né, por ter crenças, vamos dizer assim, retrógradas, né? Então, o fato da gente estar aqui conversando, né, e o objetivo, né, dessa live, desse bate-papo, como eu falei no início, é trazer para as pessoas uma contribuição, né, de a gente modificar o pensamento, né? E aí precisou muitas vezes vir a pandemia para que as pessoas pudessem procurar psicólogos, né? Terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, né? Coisa que a demanda, todo mundo acho que sabe aí, a demanda ela triplicou nessa época de pandemia. Mas também acho que aí vem algo que desmistifica, né? Aquela crença de que muitas pessoas falam, nossa, eu não vou buscar ajuda, né? Então, gostaria de deixar aqui gravado, né, Mari, até aí com a tua fala, que essa crença aí vou buscar instrução para que eu possa, né, me autoconhecer melhor e saber lidar mais, né, com as minhas emoções, enfim. Achei cabível falar isso Não, aí, né? Pode dar continuidade nessa parte aí. Pode falar, buscar um Mari. método, né? Buscar conhecimento, métodos e ferramentas para aplicar esse conhecimento. Mas o mentor em si, né, que é demais, essa troca com outra pessoa faz total diferença, assim, né? Faz total diferença porque daí tu não tá falando só do conhecimento em si, da técnica em si, do método em si. Existe uma conexão, existe um entender da tua necessidade, do teu momento, da tua realidade, porque cada ser humano é um, né? A gente vive, né? A gente sente de forma diferente, a gente vê o mundo de forma diferente, né? A gente tem realidades diferentes, a gente teve realidades de vida, né? Diferente. Então, conseguir ter essa troca, essa conexão de entender, para daí sim aplicar algo, né? Que esteja aderente a esse momento é o que faz a diferença. E eu acho que um outro ponto, assim, que para mim foi o mais, não digo o mais, mas foi muito significativo, né? Que engrandeceu de forma brilhante, assim, né? O meu processo contigo é justamente essa troca de vivência, né? Acho que, assim, tu como profissional traz toda uma bagagem de conhecimento e de muito estudo, né, de uma área, de várias áreas, né, de uma forma muito, muito multidisciplinar. Vai. E acho que tu abrilhanta tudo isso com porque tu compartilha a tua vivência de tudo isso que tu estuda, né? E é isso que gera uma conexão maior, né? Isso que gera, acredito eu, né? Que gera uma conexão tua com o teu cliente, digamos, né? Muito mais próxima, muito mais real, né? Muito mais, eu digo, vida real, né? Porque nada, Verdade. eu tenho essa É certeza, verdade. assim, nada como a gente viver o processo, né? De fato, assim, esses dias até estava vendo, passou um Exato. videozinho assim no Instagram, né, de um senhor que ele estava falando de autoconhecimento e ele disse: autoconhecimento não é ler livros, autoconhecimento não é ler a teoria, é também isso, mas é principalmente a gente viver, né? De fato, a gente se voltar para dentro, se sentir, se perceber, né? Se ouvir, encarar as nossas sombras e luzes, né? E fazer algo com isso, né? E transformar, transmutar, né? Exatamente. Evoluir para uma realidade melhor, né? Então, acho que Mudar de nível. mudar de Mudar nível. de nível. Exatamente. Mudar de fase, né? E ter resultado. E uma das coisas, assim, né? Aproveitar aqui para falar, como eu também venho do mundo corporativo, né? Então, vim aí de 18 anos de mercado financeiro, enfim, e muita Muito execução, resultado, muita né? coisa. Muito resultado.
a coisa que eu mais gosto e quero que as pessoas que estão comigo, que elas tenham resultado, né? Então, as minhas sessões, eu sou muito voltada para resultado. Então, é diferente de uma terapia convencional, né? É um pouco diferente. E aí, Mariana tá aí para dizer, né, Mari, sobre como isso eu gosto de falar para todo mundo. Quem chegar comigo vai ter atividade, né? Então, eu sempre falo, não terceiriza, não é só terceirizar, entendeu? Vou lá, falo com a Kedma e tá tudo resolvido. Nananina, não. Você vai praticar, eu sempre vou prescrever uma atividade, sempre vai ter algo para você fazer até o nosso próximo encontro, né? Porque não adianta. Existe um método também, né? Que só a teoria ela não resolve. É necessário a gente ter a prática, é necessário a gente ter a constância para que isso torne um hábito e que a pessoa ela possa ter os seus aprendizados. Então, dentro do nosso processo, né, Mari, você com certeza aí vai lembrar que em muitos momentos eu falava assim, que o objetivo é eu poder te ensinar coisas para que você, ferramentas, né? Para que você utilize para o resto da sua vida, né? Porque meu objetivo é, como eu sempre digo, as pessoas que passam por mim, né? Eu sou uma passagem na vida das pessoas, né? Alguns passam e ficam um pouco, outros ficam mais tempo, né? Isso depende de cada um. Então, você se quiser, se você lembrar de alguma coisa aí para você comentar, né? Se vier na cabeça aí, se tem alguma coisa que você aprendeu, né? E que isso ficou para sempre, que né? Muita coisa, não sei. Se você se recorda de alguma coisa, né? Porque tinha muita prática, muita atividade, né? Na verdade, o Você se programa recorda desde o de alguma início, ele coisa estava assim? muito bem também formatado, assim, né, Kedma, de como que seriam as sessões, quais eram os temas que a gente ia trabalhar em cada sessão. Toda sessão que a gente fazia sempre sim, tinha um exercício, né? E na outra retomava aquele exercício para dar uma sequência de uma continuidade, né? Eu me veio agora em mente quando tu fala em Isso. desenvolvimento, assim, eu acredito que o desenvolvimento ele é contínuo, né? Às vezes a gente tem algo, como a gente veio desse mundo, nossa mente está formatada, né? Quando a gente fala em mercado corporativo, instituição financeira, a gente tá querendo ou não moldado assim para o resultado, para resolutividade, né? Mas quando a gente fala em desenvolvimento, a gente precisa entender que ele é constante, né? Ele é contínuo, tem que ter, precisa sim de disciplina, de constância e tem que ter resultados, né? Mas eu acho que os resultados, eles servem, assim, acho que é ter os objetivos, né, para atingir aquele resultado. Os objetivos, eles servem no meio do processo para a gente ter força para ir indo, né? Quando não aguenta mais, assim, e a gente sabe que o dia a dia nos traz isso. Quando tu tem o resultado, tu caminha mais um pouco, tu vai mais um pouco, e aí isso traz a constância, isso traz a prática, e aí tu atinge o resultado. Mas eu quero dizer que aquele resultado não é o fim, né? Ele vai seguir Lógico que não. o desenvolvimento é isso, é um processo contínuo, pelo menos é a forma que eu enxergo, assim, né? Mas o programa esse ano foram muitos aprendizados, né? Kedma, assim, a gente passou um bom tempo aí, né? De sessões e de práticas. Eu acho que intensifiquei também bastante a própria filosofia do yoga, a espiritualidade, né? A autoobservação, né? Da gente se perceber, se sentir, se ouvir, né? Entender melhor o que a gente sente, por que a gente sente, né? O que tem por trás desse sentimento, né? Quais são as crenças aí limitantes, digamos, que geram, né, os sentimentos, porque geralmente, né, o que a gente sente tem algo que está por trás, trazendo, né, algo comportamental que está por trás, né, trazendo aquele sentimento. Esse sentimento gera um pensamento e o pensamento gera uma ação, né? Aí a gente vai um pouquinho aí para neurociência, né? Mas aí a gente mexe nesses circuitos, né? A gente quebra, e isso é o que eu mais faço nas sessões, é quebrar esses circuitos que se tornam padrões comportamentais, que ficam rodando aí no piloto automático de forma inconsciente. E aí nas nossas sessões, quando a gente trabalha através de meditação ou com
diversas técnicas, porque eu utilizo diversas técnicas, e ela vai muito do momento da pessoa, do que ela precisa e também do que ela tá ali naquele momento pronta para receber, né? Então, você falou muito bem isso, a questão da autoobservação, é uma das coisas que eu mais ensino nas minhas sessões. Por quê? Porque quando a pessoa ela aprende a ser um autoobservador de si mesmo, ela consegue ir na raiz, vamos dizer assim, desse circuito, né? Por quê? Porque os circuitos eles não vão parar. A gente pode tratar coisas, né, que a pessoa veio com a demanda, né, que nem você veio com a sua demanda, a gente tratou, a gente fez o processo, você atingiu os seus resultados, né, conseguiu sair do processo aí equilibrada, com mais energia e com a mente tranquila, né, e no meio do caminho você começou aí até, inclusive, ter uma nova visão sobre a vida e passou a tomar novas decisões e fazer novas escolhas. Tudo isso por quê? Porque o processo ele é lento, né? Mas quando a gente se torna um auto-observador de si mesmo e a gente começa a esvaziar a mente através da meditação, né? Porque boa parte das nossas sessões, né, Mariana, teve meditação, né? As meditações acontecem ali de forma natural e isso vai esvaziando a mente, a gente vai sendo mais capaz de ir na raiz e identificar esses circuitos que estão aí rodando, e você se torna capaz de, mesmo depois da gente encerrar o processo, conseguir fazer isso, né? Como você fazia antes, que você era autodidata, só que agora é uma autodidata com instrução. E além de ter instrução, com prática, porque a gente praticou, entende? Então, faz sentido isso que eu tô falando, Mari? E claro, aqui a gente tá falando de ferramentas em si. Eu lembro que tu me trazia muito, assim, a caixinha de ferramentas, né? E de ter uma caixinha de ferramentas e, de acordo com o momento, tu vai utilizar uma delas. Ou não só de acordo com o momento, mas também aquilo que faz sentido para ti, né? Eu sou uma pessoa que penso, assim, bastante nisso, assim, do que faz sentido para mim, né? Eu sou curiosa e gosto de aprender sobre tudo, né? Mas eu sempre tiro o que faz sentido para mim, né? E eu acho que a caixinha de ferramentas da mesma forma, assim, ter conhecimento, né? Mas tu não vai praticar tudo, tu não vai fazer tudo, né? E não vai ser sempre que tu vai fazer também aquilo que faz sentido, né? Tem momentos específicos. Mas dentro de todas essas ferramentas, aí de acordo com a tua realidade, com o que tu acredita e o que te faz bem, você vai definir uma ou duas para trazer para a vida mesmo, né? Para incorporar assim na tua rotina. Porque te faz bem, porque aí tu percebe que te faz bem. E aí vem o se conhecer a ponto de entender aquilo que faz bem, aquilo que vai te ajudar a esvaziar a mente, como tu trouxe, né? Que é de te dar mais energia, te trazer, né? Mais energia. Mas cada um vai encontrar, né? Essa energia, esse bem viver, essa alegria, né? Ou mais sentido na vida. Ou uma tranquilidade, uma serenidade, paz, enfim, seja o que cada um estiver buscando, vai encontrar de uma maneira, de uma forma, né? Eu acredito nisso. Perfeito. Por conta dessa autoobservação e de tudo que a gente consegue quando a gente para olhar, né? E uma das coisas, né, Mari, que eu me lembrei agora, que a gente vai conversando, as coisas vão vindo, né? Eu vai lembrando, né? Eu me lembro que, assim, de uma fase do teu processo, né? Que uma das coisas que você falava, eu quero buscar mais energia, eu quero ter energia, eu quero ter disposição. Como que eu construo energia, né? Então, na época, né, eu estava muito conectada com o yoga, né? Eu continuo conectada, mas agora num nível não tão hard. Já tive nível hard. Então, eu compartilhei muito do yoga com você, mas na intenção de dizer que a gente constrói energia através do corpo físico, né? E através do movimento, né? Mexendo no corpo físico, né? É assim que a gente consegue construir e gerar energia. Meditar, sim, é importante, né? Existem várias formas, mas a gente precisa ter uma atividade física. E, de preferência, que essa atividade física seja aquilo, claro, que vai te liberar endorfina, né? E que vai te trazer uma satisfação e um prazer. E eu me lembro que no início do nosso processo, você não conseguia e não praticava nada. E eu me lembro que ao longo do teu processo,
né? A gente ali na autoobservação, nas meditações, você falou, Kelly, olha, eu tenho vontade, me lembro qual foi o início, eu tenho vontade de correr, Caminhar. ou de... Você tinha vontade de correr, de caminhar A trilha, como é que é? trilha, De trilha, fazer trilha. trilha. Eu disse assim, eu tenho vontade de fazer isso, tá? Então, o que que a gente precisa fazer? E aí entra também um pouco da técnica do coach, né? O que que a gente precisa fazer para você começar a fazer isso? E aí, eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, para quem está assistindo aí, como que foi esse despertar para você conseguir sair de um lugar que você estava, que você não tinha energia, para começar a dar os primeiros passos da caminhada, para depois começar a correr e para depois virar uma trilheira maravilhosa, né? Que subiu até lá no não sei o que do Rio de Janeiro. Onde é que Ai, você foi, meu Deus do céu? Conta aí pro pessoal, porque isso é uma história sim. bonita, né, Mari? Porque para quem não caminhava, começou a caminhar, daí um pouco correndo, um pouco tava lá na montanha, gente, que é isso? Vamos lá. Tá bem, tá bem. Compartilha com a gente isso aí. Bom, eu acho que vida é movimento, né? E não tem outro caminho a não ser a gente fazer. Porque, Prática, assim, quando a gente execução. tá nesse ciclo vicioso, né, mental, assim, por mais que a nossa rotina seja muito cansativa e naquele momento, né, aquele nível de exaustão e tudo mais, mas por mais exaustão que seja, eu acredito que a mente já tá nessa rotina, então para ela aquilo ali é um modo automático, por mais intenso e por mais cansativo que seja, aquilo ali é um modo automático. Então, qualquer coisa que você vai fazer diferente disso como a gente falou antes, é o desconforto, é o sair da zona de conforto, e a mente não quer, né? Não quer gastar essa energia, não quer construir Não, novos não quer caminhos gastar neurais, energia. né? O Não cérebro que não quer. quer gastar energia. Então, assim, não tem milagre, né? O único é realmente conseguir ir, né? Se jogar e ir, assim. Para mim, naquele momento, a trilha, na verdade, foi o que eu pratiquei, assim, mais, né? A trilha foi, de novo, foi o que fez sentido para mim naquele momento, sim, porque além do exercício, porque eu linkei, digamos, né, o exercício, consegui vincular o exercício físico com a natureza, com a conexão com a natureza. Porque eu me conectei muito, né, com a natureza, assim, eu me energizo muito através da natureza. Então, essa conexão, para mim, ela fez muito sentido, faz muito sentido. Eu sou apaixonada por estar na natureza e eu encontrei ali uma prática, um exercício que uniu, Que né? uniu Então tudo. foi por aí assim que eu iniciei as trilhas, né? Essa vida de trilheira aí. E tomei gosto por isso e fui fazendo aqui onde eu moro. Eu tenho uma região central do Rio Grande do Sul, para quem tá de longe aí, né? Tem uma região que tem bastante lugares assim para fazer trilha, né? Tem uma parceira aí de trilha, amiga, então a gente consegue fazer aqui na região mesmo. E com isso sempre vem aquele perfil de quem gosta de desafio, né? De quem gosta de ir além, de quem gosta de meta, então, né? Maravilhosa. E aí foi quando comecei assim, a fazer algumas trilhas mais longas, mais pesadas, mas principalmente a montanha, né? A montanha ganhou meu coração, assim. É uma conexão maravilhosa, é uma experiência, na verdade, maravilhosa, né? Que tem todo um processo ali, assim como a gente está falando de processo de vida, de processo de desenvolvimento, processo de subir a montanha, ele também tem os seus desafios, né? E dali a gente tira muitas lições, né, para a vida. Então foi assim, né? Eu fui indo, né? Gosto, outra coisa que eu adoro é viajar, então eu vou unindo, né, essas práticas que eu gosto é caminhar, estar na natureza e viajar. Então eu fui encontrando essas montanhas aí para subir no meio. No meio do processo, né? Então, Mari, assim, muito legal tudo isso que a gente está conversando aqui. E, assim, mais um ponto só que eu vou aqui te perguntar e daqui a pouco a gente, né, pode aí encaminhar para o encerramento. Seria, assim, que é uma coisa que eu acho bacana da gente comentar, que quando a gente iniciou o teu processo, você já estava num auge da tua carreira, você já estava no auge de tudo da sua vida, assim, vamos falar, né?
E aí era aquela coisa assim, mas como assim, né? Eu já estou no auge da minha carreira, eu já estou no auge de tudo, como pode melhorar? Será que tem algo a melhorar, né? Será que tem algo ainda melhor do que isso ali na frente? Assim, pelo que, lógico, eu acompanhei de você e vi, né? É muito interessante isso, né, Mari? Porque você já era alta performance, já estava tudo ok, teoricamente, né? Para que autoconhecimento? Para que entrar num processo desse? É claro que você veio com as suas demandas, que você já falou, que era a questão da energia, do equilíbrio, né? Da exaustão mental. Mas também, claro, tinha outras coisas que a gente não falou, que tinha algumas prisões na mente, alguns padrões comportamentais ali que você queria mudar e tal. Mas que, lembrando aqui que você já era top das galáxias, sabe? Então, assim, como assim a Mariana vai precisar fazer um processo desse? Como pode melhorar? E aí, eu acho bacana a gente falar isso para as pessoas, porque há tão bem para a gente quebrar a crença, vamos lá, né? De que a gente tem que buscar um processo de automelhoramento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento só quando a gente está mal, ou só quando a gente está em depressão, ou só quando, né, tá no fundo do poço. Não, gente, né? A questão eu quero mudar de nível, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero melhorar, quero ser melhor do que eu sou, né? E quero, vamos dizer assim, acessar outras frequências, aprender novas coisas. E isso eu falo por quê? Porque quando a gente iniciou o seu processo, você estava, né? Aí você vai comentar o que você quiser, mas você estava num lugar X, né? Como eu digo, você estava numa empresa, não praticava tanta atividade física, não tinha muitas coisas que não aconteciam, mas que você já era top, já era maravilhoso. E aí, assim, como pode melhorar? E você melhorou muito, né? E aí gostaria que você comentasse isso até aí mais uma vez, que aqui nosso objetivo com essa live é ser contribuição na vida das pessoas, né? E não só falar assim, vou buscar uma terapia, um negócio de autoconhecimento, sei lá, de autoajuda, não sei o quê, só porque eu não estou bem. A Mariana, apesar de tudo, ela estava muito bem, gente, quando ela me procurou. Ela tinha as demandas dela, claro, tinham questões, né, Mari, que não estavam legais, mas você estava bem, sua vida por fora, vamos falar assim, ela estava muito bem. O que você quer comentar aí para o pessoal que você acha que vai fazer Tá bem, sentido, quem estiver te ouvindo vamos ver. agora? Bom, quando a gente fala, Comentar sobre isso. assim, acredito, né? Quando a gente fala em alta performance, né? Quando a gente fala em estar muito bem, talvez profissionalmente falando, ou né, de uma forma mais externa, né? Não necessariamente que a gente não tenha outros níveis a evoluir, né? E naquele momento, assim, para mim, uma das coisas que eu me dei conta, agora tô falando assim e me veio isso, tá? Até por uma das mudanças que eu fiz, inclusive de vida, assim, porque foi o momento que eu me dei conta que eu estava, assim, sendo uma excelente profissional, estava em alta performance, né? Mas eu me dei conta que eu não estava sendo uma excelente pessoa. Opa, nossa, que forte, gente, que lindo! Ai, eu adoro isso! Dá para repetir? Eu estava sendo, vamos lá, repete aí, porque a galera deve estar assim, vai ser o auge. Eu Eu estava sendo uma estava excelente sendo. profissional, né? No meu nível de que eu já tinha desenvolvido, assim, e que eu venho desenvolvendo, mas naquela época lá que nós estávamos falando, né, há 2 anos atrás. Mas eu me dei conta que eu não estava sendo uma excelente pessoa, um ser humano, verdade, né? Um Olha que ser humano, lindo, assim. gente. Que E aí bonito foi isso, Mari. que. E essa ficha caiu, assim, já em processo do meu despertar, né? Mas foi aí que Uhum. eu entendi, assim, que a gente ainda tem muito a evoluir, né? Como pessoas, como seres humanos, né? Como Todos nós. sociedade. A gente tem muito Todos a nós. evoluir. Então, por mais que acho que a gente esteja bem, a gente tem que analisar se o bem ele é só estar bem externamente, aos olhos de quem está nos enxergando, aos olhos de quem está nos vendo, ou a gente está bem para atender uma expectativa
externa, expectativa das pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente realmente está bem internamente, né? Aquela coisa de sentir paz, de sentir felicidade real, né? Sentir entusiasmo de viver, né? Entusiasmo pela vida. Eu acho que são coisas bem... são diferentes, mas durante um processo da vida da gente, ou uma etapa da vida da gente, até por necessidade mesmo, né? A gente só olha para um lado, a gente só, acho que engata uma primeira, assim, vai, né? Desenvolve, performa, toca-lhe pau na máquina. Toca-lhe pau na máquina. Performa. Mas chega um momento, e acho que a vida cobra isso da gente, assim, a gente parar e pensar e realmente olhar para dentro, né? E sentir o que... E buscar, vou fazer um parêntese com termos aqui, buscar o famoso frio na barriga, o coração quentinho, brilho no olho, né? E o brilho no o olho. Brilho no olho. É isso que a gente... É isso que você veio buscar, vamos dizer assim, né, no acho que seu é processo. aquele... Mas continua. Aquele propósito maior, né? Aquele sentido maior para a vida. Porque a vida, ela é tão linda, ela é uma dádiva, ela é tão... acho que tão grande, mas ao mesmo tempo curta, né? Curta, passa rápido, a gente pisca o olho, quando vê foi, e é efêmera, né? E a pandemia veio para mostrar isso mudou também, um pouco né? a nossa percepção de tempo, né? De tempo. Então, aquele tempo que a gente vivia acelerado dentro da cabeça, a pandemia, ela teve uma desaceleração muito grande, né? E isso impactou muito, né, a gente. E aí, como assim, né? A gente vem na velocidade da luz e aí a gente tem que parar. E aí a gente começou a se dar conta de que tinham coisas dentro da gente, né? Todos nós, falo todos nós, que começou a eclodir, E geralmente né? precisam vir Então, pequenas crises ou maiores, né? Para que faça a gente também pensar um pouquinho melhor, parar realmente, né? Parar dessa velocidade toda aí que a gente anda, dessa intensidade toda que a gente anda, porque se a gente não faz por conta, vem a vida para fazer pela gente, né? Mas a gente tem que estar atento também, né? Para perceber dessa forma, para aprender dessa forma. exatamente. E esse fazer por conta, né, Mari, assim, eu até aqui queria te dar os parabéns, né, pela tua dedicação com você mesma, né, e você tem algo que eu admiro muito, né, e que eu acho que assim, é muito parecido comigo, eu também tenho isso, né, nós somos pessoas que, assim, somos apaixonadas pelo automelhoramento, né? A gente já ressignificou isso do perfeccionismo, né? Isso a gente trabalhou, a questão do perfeccionismo, não sei se você lembra disso, né? De a gente até, né? Acho que você deve ter lido aquele livro, foi uma das indicações dentro do nosso processo, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Aí a gente, dentro do nosso processo, por quê? Porque era algo que você tinha, algo que eu tenho também, e a gente ressignificou isso, que às vezes a gente não precisa estar em busca desse perfeccionismo, mas a gente gosta de estar sempre, vamos dizer assim, se auto-melhorando, se auto-desenvolvendo e mudando de nível e subindo, não para, como você falou, mostrar para ninguém, o objetivo não é esse, né? O objetivo aí é um objetivo pessoal, né? De ser melhor do que você é, de estar em paz consigo mesmo, de conviver bem, né, com as suas conquistas internas, né? E que aqui a gente está falando de conquista interna, e que à medida que a gente foi caminhando no seu processo, e aí eu também falo do meu, à medida que a gente vai galgando, né, aí degraus dentro desse processo interno, que é essa reforma íntima, automaticamente, naturalmente, a gente começa a conquistar coisas do lado de fora. E isso é o mais interessante, né? Então, o objetivo e as conquistas que você começa a conquistar do lado de fora e que para as pessoas parecem como
O que ela está querendo fazer, gente? Não é nada mais do que o reflexo daquilo que você está fazendo internamente. Então, assim, isso aqui é até outro ponto que eu gostaria de tocar aqui, né? Que isso é uma das coisas que eu, ao longo do meu processo, sei que a Mariana também passou por isso, que está na sua fala aí no vídeo, vai ficar gravado, né? Que é quando você percebe que você, às vezes, está sendo muito boa num lado, né? Mas você não está sendo boa como pessoa, em primeiro lugar para você mesma e em segundo para os que estão à sua volta. Então, muitas vezes, o que a gente começa a mudar dentro da gente vai mudando um pouco do que a gente é, né? Então, a gente vai ficando diferente. E algumas pessoas podem não reconhecer mais traços de nós porque conheceram versões nossas muito antigas, né? E que dentro desse processo, em que é um processo, vamos lá, com método, né? Inclusive, né, Mari? Com horário agendado, horário marcado, existe uma disciplina dentro desse processo. E isso é uma das coisas que eu também quero te dar os parabéns, porque você sempre foi uma pessoa comprometida, em primeiro lugar, com você, né? Então, existe aí um comprometimento. Então, quando a pessoa é comprometida com ela mesma, né? Então, você marca um horário, se você investe, né? Como eu digo, é um investimento, tem a questão financeira, sim, é um trabalho remunerado, né? Aqui que eu faço, né? Existe uma remuneração, e para você ver, somos amigas, né? Enfim, e mesmo assim foi um trabalho que você pagou por ele. Então, é uma pessoa que aí tem uma visão de que investir em si mesmo, você vai colher seus resultados. E com eles você transformou muitas coisas na sua vida, né? E que para quem talvez estivesse de fora e que acompanhou a sua mudança externa, falou, uai, o que está acontecendo com a Mariana? Né? Ela investiu nela, simples assim. Investiu no quê? Em automelhoramento, em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, mas de um outro aspecto. Por quê? Porque o intelectual você sempre teve nas bocadas, né? Sempre teve aí nas melhores palestras do Brasil, né? Você sempre teve, né? Assim, quem aí tiver interesse, né? Seguir a Mariana no Instagram. A Mariana, né, tem uma alta competência corporativa, né? Com muitas formações, enfim, uma pessoa incrível, né, Mari? Assim, que eu tenho o maior orgulho de acompanhar o processo. E fico muito lisonjeada, inclusive, né? De ter sido aí, por um bom tempo, Mariana, a sua mentora nesse lado aí né, de todas essas questões terapêuticas, da espiritualidade, do yoga, do autoconhecimento. Então, agradecer demais a sua confiança, né? Uma pessoa aí que é viajada, né? Vamos dizer assim, conhece muitos lugares do Brasil, com altos profissionais, você confiar em mim, né? Eu sempre digo para mim, eu sou muito grata, né? A cada pessoa e mais grata ainda as primeiras, né? Que foram assim, você, né? Tem uma outra aí, a Anderlise, que deve, você está assistindo ainda aí, que são as primeiras pessoas, vamos dizer assim, que realmente acreditaram no meu trabalho, né? É claro que acreditavam no meu trabalho, porque já me conheciam do mundo corporativo, então sabem da minha dedicação e do meu comprometimento, que quando eu assumo um trabalho, a gente vai, né? Mas, de igual forma, acreditaram aí, né, nessa nova fase da minha vida. Então, assim, eu sou muito grata, Mariana, então, assim, por tudo isso, né, por ter escolhido a mim. E não sei se você quer falar mais alguma coisa que você sente aí no coração para a Sim, gente poder caminhar para o quero também, encerramento. né? Sinto gratidão, né, por todo esse processo, né? Acho que algumas vezes eu já te disse isso, assim, o quanto a tua contribuição, né, ela trouxe um valor imensurável, né, para minha vida, assim, no momento porque não é só no momento do processo, né, Kedma? É o processo que mudou dali para frente a tua vida, né? A nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir diante daquilo que nos acontece, né? Que é um ponto essencial, assim, quando a gente começa a falar em autoconhecimento, né? É o poder da escolha que eu digo, né? Acho que a gente assume uma responsabilidade, né? E acho que é uma responsabilidade que ela tem, às vezes a gente até pensa, né? O quanto ela, se é bom ou se não é bom, né? Porque no momento em que a gente começa a entender que tá tudo aqui dentro, né? E para mudar o externo, a gente tem que primeiro mudar o interno, né? E que a gente escolhe a forma em que a gente reage. A gente não escolhe aquilo que nos acontece, mas sim como a gente reage com aquilo que nos acontece.
vem a responsabilidade, sim, né? Um lado de responsabilidade, porque depende de mim, né? Mas um lado maravilhoso também, porque depende de mim. Depende de mim, né? A gente não tem mais É desculpa, depende de mim. né? É É a responsabilidade, não tem mais desculpa autorresponsabilidade, para né? dizer, não, mas depende disso, depende daquilo. Não, depende de mim, né? Então, assim, não é só o processo, Exatamente. né? Muda a forma de ver a vida, de encarar a vida, né? O outro e o externo passa a ser o espelho daquilo que a gente tem, né? Então, enfim, assim, a Exato. contribuição, né, de que tu trouxe para minha vida nesse momento, nesse processo, através do autoconhecimento, né? Através dessa série de ferramentas aí, ela tem um valor gigantesco, assim, que eu carrego no coração, eu te disse isso, né? Sou uma admiradora de ti como pessoa e como profissional. Então, só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade, né, da gente se conhecer, da gente se conectar e da gente continuar essa relação e fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, sou muito admiradora, assim, e tenho certeza que tu tá sempre tocando muitos corações, né? Contribuindo com muitas vidas aí. E tenho certeza, só te desejo luz para que tu siga, né, brilhando e iluminando cada vez mais e mais e mais caminhos, porque a gente precisa muito, né? Esse mundo tá muito sombrio. Lindo. É isso. Oh, Mari, obrigada. E como eu gosto de dizer, né? A gente vai acendendo as luzes uns dos outros, né? Então, eu gosto muito de falar isso, porque em vários momentos eu posso ter sim acendido a sua luz, né? Mas vários momentos você também acendeu a minha. Então, eu gosto sempre de falar que isso é uma troca, e sempre vai ser, né? Então, tem vários momentos que eu acendo, sim, as luzes das pessoas, mas é incrível quando, às vezes, a minha tá querendo baixar. Gente, é incrível. Alguém vem. Alguém, um de vocês. É Aí aquela a galera que frase, tá no né? processo comigo. Faça Um o de bem que o vocês bem vem. aparece. Exatamente. Então eu digo, um dia a gente entrega, no outro dia a gente está recebendo e é só a gente confiar, entregar mesmo, né? O processo, né? Na confiança. E dizer também que uma das coisas legais aqui para finalizar, Mari, para a gente finalizar com a Sim. energia da alegria, né? É dizer que quando chegou um determinado momento, acho que foi em 2022, não foi? Foi 2022, né? Que você e aí e a outra pessoa que também iniciou esse processo junto com a gente, que foi a Anderlise, né? A gente aí fez também, a Anderlise fez um processo comigo. Nós nos sentimos Ah, tão sim. gratas, né? Aí pelo desenvolvimento, né? De cada uma, né? Enfim, A e gente a se gente comemorou reencontrou, né? juntas, né? Presencial. Aí a gente se Sim. reencontrou pessoalmente, né? Então a gente está muito longe, muito distante, mas dizer que isso também é uma construção, né? É uma construção de memórias e o quanto é importante a gente também comemorar as conquistas, né? Então aí a gente fez uma comemoração, nos encontramos em Sim. Florianópolis, né? No 22. verão de Acho que comemorar e 2022, né? honrar, né? Que é tipo, E honrar honrar, os nossos honrar, mentores, honrar. honrar o aprendizado, honrar o conhecimento, honrar a vida, né? Honrar a vida. Honrar a vida. Foi isso que a gente fez, né? A gente honrou a vida, a gente celebrou. E é isso também que eu queria que deixar para encerrar, né? Essa live, dizer que a gente pode sim construir memórias, né? E o que a gente fez, além daqui da gente estar falando de um processo e tal, a gente construiu uma memória que com certeza ela vai ser inesquecível. O verão de 2022, né? Então, foi uma construção de memória maravilhosa, né? E a gente não sabe aí como que vai ser, né? As nossas vidas daqui para frente, né? Que caminho que a gente vai seguir, enfim, se a gente vai ter oportunidade ou não de nos encontrarmos, a gente criou a nossa memória, a gente comemorou, a gente partilhou, a gente honrou, né? Então, e hoje estamos aqui, Um né? Em ano, 2023, praticamente quase um ano depois, né, Mari? fevereiro. Um ano, né? Fevereiro. Que acho que foi janeiro, foi fevereiro, né? Então, aqui nós estamos aí praticamente um ano depois. A gente até não se conectou mais, né, ao longo do ano de 2022, mas estamos aí, ó,
em 2023, no dia 7 maravilhoso, né? Fazendo essa live aqui para ser contribuição na vida de pessoas, né? Para que quebrem suas crenças, para que deem os seus primeiros passos. E não importa se você está muito bem. Se você está bem, busque instrução, né? Você vai ficar Busque melhor ainda. mentoria, né? Busque mentoria, busque método, Mentoria, né? mentoria. Eu fiz uma Isso, última gente. imersão agora aqui em São Paulo, que faz pouco tempo, com o Roberto Chiniachik. E ele trouxe, assim, 3 pontos muito bons, né? Que tenha mentor, tenha método e tenha a sua tribo. Tribo que esteja de acordo com isso que você está vivendo, com o que você acredita, né? Porque um outro ponto são as pessoas, né? Que a gente está falando aqui da relação e dessa conexão. As pessoas que estão ao nosso redor, né? A conexão de pensamento, né? O que a gente escolhe, assim, também nutrir. Porque o que a gente escolhe nutrir a gente mesmo, assim, né? Seja em práticas, em atividades, seja o que a gente lê, o que a gente escuta, né? Mas também o que a gente está compartilhando com as pessoas, né? E o que a gente está contribuindo com o nutrir do outro e com o nosso nutrir. Né? Isso faz muita diferença. Exatamente, Mari. Então, assim, o que eu acho mais legal, né? A gente não está convivendo, não estamos mais no nosso processo, que ele já se encerrou há um bom tempo, mas a gente mantém a frequência, né? Que eu digo aqui que é a sustentação, né? A gente sustenta a frequência e é isso, a gente consegue aí conectar como se, Sim. né? A gente conectou, é como se e eu fui lembrando, né? Fui lembrando tudo, aí no processo. Tudo normal, né? É muito incrível, né? Então, assim, adorei isso que você falou, né? Da gente estar conectado com as pessoas que estão na mesma frequência que a gente, né? E nos alimentar. É a tribo. Né? Que é a tribo. Né? Essas É a tribo. É a tribo. A tribo são aquelas pessoas que estão na mesma frequência que você. Né? E que isso tudo também faz parte de ciclos. Haverá momentos em que você vai estar conectado com alguma tribo e daqui a um pouco aquilo não vai. Exatamente, porque aquilo às vezes não faz mais parte, né? Então a gente vai, né? Que nem quando eu me desconectei da tribo aí do sul, entendeu? Mas tudo faz parte desse processo de evolução e que bom que a gente evolui, né? Um pouquinho a cada ciclo mais. Porque a vida é isso, né? A vida é evolução. Então, a vida é isso, é evolução. Muito obrigada, Mari, fico muito honrada de participar, muito honrada de contribuir, muito honrada de estar aqui contigo. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Nossa, gratidão imensa, eu que agradeço. Gente, obrigada a todos que ficaram até agora aí nos assistindo. Espero que tanto eu quanto a Mari, né, com a nossa disposição, estar aqui partilhando isso, tenhamos sido aí o melhor, né, de contribuição para cada um de vocês, tá? Então, desejo aí que esse sábado termine de forma incrível para cada um de vocês, né? Então, um abraço e um beijo para suas famílias. Obrigada. E fiquem com Deus. Mariana, muito obrigada, tá? Pela sua disposição aí. Beijo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.